Olá, amigos espectadores da Vale TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Política. Eu sou Henrique Abel, estou aqui hoje apresentando o programa e tenho a satisfação de ter como convidados nessa data Vicente Celistre, da direção do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom, ele que é ex-deputado, ex-vereador da direção nacional da CTB. Tenho também aqui o privilégio de estar conversando hoje com o Luiz Henrique Becker, do 14º Núcleo do CEPERS, do sindicato, e também a presença da Cristina Mendes, que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio Novo Hamburgo, Estância Velha e Voti Campo Bom, também é secretária da Mulher da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos os três. Desde já o nosso agradecimento, meu e da Vale TV, do Conexão Política, pela disponibilidade de agenda para poderem estar conosco hoje, tratando desses temas que, gostaríamos de estar falando sobre coisas mais leves, mais tranquilas. Infelizmente, o tema de hoje é muito pesado e muito angustiante, que nós vamos conversar um pouco sobre as questões aqui, sobretudo na região, relativas à pandemia e as perspectivas de vacinação, todo esse caos que nós estamos vendo no sistema de saúde, esse esgotamento, essa sobrecarga do sistema de saúde e as condições dos trabalhadores, e o cotidiano operacional das empresas nesse contexto de bandeira preta, e todas essas dificuldades e inseguranças que estão tendo, todas as dificuldades e incertezas sobre a segurança, as condições de trabalho para os empregados e trabalhadores, no contexto da pandemia. Nós estamos com um processo de vacinação no nosso país, no estado, nos municípios, que ele ainda é muito incipiente, Infelizmente, nós estamos muito atrasados em relação ao que seria desejável. Então, eu quero muito ouvi-los para saber quais são as perspectivas, o que está sendo feito, qual é a análise de cenário que as diferentes entidades que vocês representam e que estão à frente, como elas enxergam essa situação e quais seriam as perspectivas. Eu acho que nós podemos começar, eu acho que seria interessante trazer para o público algumas informações sobre a coordenação intersindical dos trabalhadores de Campo Bom. Como é que é essa iniciativa, de onde ela surgiu e de que forma ela tem atuado até o momento da pandemia. E depois também eu gostaria de ouvi-los sobre esse caso lamentável, trágico, que nós tivemos alguns dias atrás no Hospital Lauro Health, em Campo Bom. Também a leitura que vocês e as entidades fazem desse episódio, o que pode ser tirado disso, o que até o momento se sabe que aconteceu. Então, eu gostaria, desde já, sem mais delongas, passar a palavra para Cristina Mendes sobre essa coordenação intersindical de trabalho de Campo Bom e a situação em relação a perspectivas de vacinação e segurança do trabalho aqui na região. Por favor, Cristina, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada à Vale TV, à Conexão Política, por esse espaço. É tão difícil nós conseguirmos, enquanto movimento de trabalhadores, espaço nas mídias, Então, eu quero já agradecer e falar um pouquinho sobre o surgimento da Intersindical. Então, a Intersindical nasceu de uma necessidade de nos tentar fazer ouvir pelo Executivo Municipal de Campo Bom, na realidade, porque o Sindicato dos Empregados do Comércio de Novo Hamburgo representa os comerciários de várias regiões, inclusive de Campo Bom. Então, por iniciativa, mais precisamente do companheiro Vicente, que nos procurou, para nós formarmos, então, essa intersindical, representando vários trabalhadores de várias categorias, cada uma com as suas peculiaridades, e buscar, junto ao poder público, uma participação para poder estar contribuindo com ideias e com a realidade da classe trabalhadora. Está muito claro hoje, quando se começou a pandemia, quando começou lá em março,
nós tínhamos uma preocupação muito grande com as pessoas idosas e com as pessoas com comorbidades. E hoje a realidade que nós temos é que as pessoas que estão na ativa, ou seja, os trabalhadores, é que estão mais infectados, é as pessoas que estão também morrendo em decorrência dessa doença tão terrível, que é uma novidade também para o executivo, né? Para o governo do estado, governo federal, os governos municipais, mas nós entendemos que com a nossa participação, levando as demandas dos trabalhadores, a gente pode contribuir, porque a princípio o movimento sindical está meio que de lado, né? E nós tentamos algumas audiências, entregar um manifesto para o prefeito, não tivemos sucesso, acredito que depois o Vicente pode falar também mais, né, mais propriedade sobre essa situação, mas nós temos toda essa preocupação com os nossos trabalhadores, e às vezes quando se defende uma determinada situação, se defende o lockdown, a gente leva a pedrada de todos os lados, né? Mas é importante esclarecer que só na categoria do comércio, nem falo a indústria, que também não parou, né? Só na categoria do comércio nós temos setores que também não pararam, que é os setores das funerárias, das farmácias, dos mercados. E quando a gente pede para que alguns setores fechem por não serem considerados essenciais, é no sentido de evitar a circulação para que esses trabalhadores que são obrigados a circular, que são obrigados a usar o transporte coletivo, a esperar o transporte numa parada de ônibus, que não podem fugir disso, para que esses tenham um pouquinho mais de segurança, né? E a nossa intersindical também luta, né, e defende a sanitização nos locais de trabalho, a testagem em massa, mas principalmente os trabalhadores, né, a obrigatoriedade da testagem. Isso já ajudaria muito, né, a amenizar todas essas questões. Então, é mais ou menos isso que a Intersindical está tentando fazer, né, e atuar nessa linha aí em defesa dos trabalhadores. Ótimo. Vicente, queres dar continuidade? Bom dia, meu caro Henrique Albel. De saudar toda a equipe da Vale TV, mandar um abraço para o Rodrigão e parabenizar pelo trabalho árduo, permanente, aberto, comunitário, democrático da Vale TV. Parabéns aí, vida longa, sucesso sempre. Saudar a companheira Cristina, comerciária, presidente do Sindicato Comerciário de Novo Hamburgo, Campo Bom região, e é uma categoria que desde o início, depois, obviamente, os nossos companheiros e companheiras da área da saúde que estão no fronte dessa batalha tão cruel, tão dolorosa, tão difícil, que afeta a humanidade e de sobremaneira o nosso país nesse momento. Infelizmente, somos um laboratório a céu aberto de disseminação, de agressividade, de mortes dessa terrível doença. E, infelizmente, a nossa cidade de Campo Bom também foi afetada, né? Chorou na sexta-feira, dia 19, chorou, a cidade toda chorou com aquelas 6 mortes em pouco mais de 30 minutos, e à tarde houve outra morte também que pode ter relação direta com aquela falha, com aquela falta, com aquela situação criada no Hospital Lauro Reis de Campo Bom. A categoria comerciária da companheira Cristina tem também, desde o início, sido importantíssima, está sobrecarregada de trabalho nos mercados, nas farmácias, nas funerárias, infelizmente, nesse momento. Então, é muito importante essa união dos trabalhadores, como sempre pregamos na nossa história, e é a orientação dos nossos sindicatos. Saudar também a categoria dos professores, a pessoa do companheiro professor Luiz Henrique Becker, coordenador do 14º Núcleo do CEPER Sindicato, aqui de São Leopoldo, região. E que também é outra categoria importantíssima, que tem trabalhado tanto ou mais, né, em trabalho remoto, sim, em grande parte, mas tem sido importantíssima e, com certeza, por vezes incompreendida, sem falar, né, dos anos e anos e décadas aí de sucateamento, principalmente da área da educação pública, e a presença do Luiz Henrique aqui também traz esse alerta importante
de cobrar das autoridades do Estado e dos municípios. Ele representa aqui também, com certeza, os professores do município e da iniciativa privada, mesmo aqui sendo ele ligado ao serviço público estadual. E na Intersindical nós temos essa abertura, inclusive, a outros sindicatos, além dos nossos, meu caro Henrique, permita registrar, os sindicatos metalúrgicos de São Leopoldo, Novo Hamburgo, que foi um dos fundadores da Intersindical, um dos iniciadores. Também o sindicato de servidores municipais de Campo Bom, do companheiro Silberto, a Associação dos Municipais de Campo Bom, o companheiro Paulo Gambim, o sindicato dos rodoviários, né, ali da equipe do Roger, sindicato dos gráficos, né, do Wagner, que é o presidente, tem representado, trabalhador da construção imobiliário, construção civil imobiliário, Paulo, dos vigilantes, né, que é o João, que também é Novo Hamburgo, Campo Bom e região, e o sindicato da indústria do vidro. E também estamos recebendo outras representações dos trabalhadores da Corsan, movimentos de professores, servidores de escola, é uma grande união. E me permita, nessa primeira manifestação, registrar rapidamente que a nossa pauta, que depois a gente desenvolve, né? Vou passar adiante para a saudação do professor Luiz Henrique, mas é uma pauta muito importante que versa sobre vacina já e para todos, testagem ampla para todos os trabalhadores, todos que estão expostos, testagem ampla do município, em convênio com as empresas mais fortes, ajudando as pequenas empresas, auxílio emergencial. Nós entendemos que ficar em casa é a medida científica única e nós precisamos que as famílias fiquem em casa e tenham a renda mínima para se alimentar, tenham a dignidade. Então, auxílio emergencial municipal, temos defendido. A participação nos comitês que estão debatendo, que por incrível que pareça, não fomos convidados ainda para participar, o governo municipal não nos chamou, nem isoladamente, nem em conjunto a intersindical, para participar de debates ali com CDL, OAB, outras entidades importantes que estão participando. Nós entendemos que os trabalhadores também devem participar. E também, agora, recentemente, a sanitização dos locais de trabalho, né, devido à necessidade da indústria continuar trabalhando. E também, nós, com essa crise do hospital, nós já falávamos, foi feita uma reunião da Comissão Sindical de Saúde dos Sapateiros, onde chamamos o presidente do Conselho Municipal de Saúde, desde sempre, né, infelizmente, né, houve esse episódio, essa tragédia. Desde sempre nós queríamos uma coordenação, né, popular para acompanhar os gastos do hospital e a resolutividade, porque, para concluir essa primeira parte, isso não foi diferente, obviamente, Sapiranga, Novo Hamburgo, outras cidades, mas o número de internados aqui em um mês, lá do fim de fevereiro até agora, anteontem, subiu de 11, 12 para 54 internados. 400 e poucos % a mais. Então, obviamente, que nós, desde o início, estamos pedindo fiscalização no hospital, qualidade, né? Há muito dinheiro público investido, né? O Hospital de Campo Bom já tem uma situação de troca de administrações, eu acho que a Vale TV acompanhou isso de perto, trocou de administrações 4, 5 vezes nos últimos 2, 3 anos. Então, nós também, a Intersindical agregou essa defesa de que haja uma apuração, né, da situação do hospital como um todo e uma apuração profunda, policial, jurídica, por parte do Ministério Público, dessa situação, dessa falta, dessa falha, desse erro que causou a perda de 6 vidas na manhã do 19 de março. Obrigado. Luiz Henrique, por favor. Ok, bom dia Henrique, bom dia Cristina, bom dia Vicente. Agradecer a oportunidade da Vale TV, no teu programa, de nos dirigirmos à população de Campo Bom e região. Sou professor da rede estadual, estou na direção do 14º núcleo do CEPERC Sindicato de Professores e Funcionários. Nossa regional compõe-se de 27 municípios, entre eles Campo Bom. Estamos participando de movimentos similares, né? Quero saudar aqui a Cristina e o Vicente por terem nos convidado, né? Também os demais sindicatos. Nós participamos
em coletivos, né, em comitês, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, e estamos dialogando também com outros sindicatos das demais localidades, né, para que basicamente, né, isso que o Vicente colocou, o objetivo, que é a aceleração, né, a cobrança para se acelerar, que se apresente um calendário de vacinação para a população. Enquanto isso não chega, o Brasil é um dos países mais lentos para vacinar, embora a sua estrutura a saúde, né, os profissionais da área da saúde estão aptos a realizar a vacinação rapidamente. O problema é que não tem vacina, né? Mas enquanto isso não tem, nós precisamos tomar providências, né, para que a contaminação ela não chegue a esses números que aí estão, que são terríveis, né? Por isso, a questão da testagem é importante, volto a reforçar, ela não vai acabar com o problema do vírus, mas ela isola, né? Ela elimina o contágio progressivo. Então, isso é uma medida bastante importante. Bom, a gente tem uma solidariedade, né, e um apoio às categorias que precisam se deslocar, porque isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade que diz respeito à comunidade escolar, aos pais dos alunos e principalmente também aos alunos de ensino médio, de EJA, de cursos técnicos, né? Que é o deslocamento, é preciso trabalhar. A discussão, Henrique, do lockdown, né, que está em voga aí, que tecnicamente seria uma medida, né, ela tem controvérsias, né, está ressaltada aí pela Cristina e pelo Vicente. Bom, qual é a garantia de renda, né, para o pequeno comerciante? Um problema que nos toca, assim, né, diretamente com a escola. Os proprietários de vans escolares, de Topic, eles têm lá os seus custos e não estão recebendo renda, porque não tem como transportar aluno, né? Então, é uma situação que ninguém se preparou, né? A pandemia veio assim, pegou todo mundo, né, de uma situação muito desprotegida, muito fragilizada, e é preciso fazer essa discussão. Então, o que a gente tem ouvido, né, de outras categorias? Bom, lá, por exemplo, os frigoríficos, né, que teve uma contaminação muito grande. Lá no meio do ano de 2020, né, se acelerou o processo de distanciamento, de medição de temperatura na entrada da empresa, né, álcool gel nos ônibus, do transporte coletivo. Isso depois se relaxou um pouco, né? Então, essas medidas são importantes que se volte a ter, né? Quanto à categoria do magistério, há um medo muito grande, porque nós temos uma situação que, aliás, é igual à iniciativa privada, que é os contratos temporários, né? Eles não têm estabilidade nenhuma, então eles podem ser demitidos a qualquer momento. Então, esse é um problema, né? Mas o problema maior é o medo que se tem, porque as mortes, elas chegaram às escolas. Assim, nós temos hoje mais cumprimentos de pêsames nas redes sociais do que provavelmente parabéns por aniversário, né? Então tem uma sequência assim, de mortes muito grande de professores, de alunos jovens, algo extremamente preocupante, né? Não tem mais hoje assim, tal segmento, né? Já era uma tragédia, agora é uma tragédia que atinge a todos. Então, a nossa preocupação é estar junto com a comunidade, porque nós precisamos dela, para enfrentar esses problemas. Alguns problemas que nós temos, assim, que o governo do estado se aproveita e que não é de agora, Henrique, isso já vem de uma longa data, que é o fechamento de turnos. Por exemplo, no ano passado não tivemos oferta de vagas de matrícula para cursos técnicos, para EJA e para NEJA, né? Então, o aluno que mora num determinado bairro, ele acaba não podendo ir mais próximo da sua escola. Eu só encerro essa minha primeira participação dizendo o seguinte, um dado muito preocupante também. A exclusão da escola, ou a não ida, a perda de vínculo com a escola se deu muito por uma questão econômica. Primeiro, que achava que era um problema de exclusão digital. O aluno não tem acesso e tal. São poucos os casos em que ele não consegue acessar num grupo de WhatsApp a sua turma ou o contato com o seu professor, com a sua escola. O aluno saiu da escola para trabalhar na informalidade, né, porque ele precisa pagar as contas, né, precisa botar comida na mesa, né? E o que é terrível nisso? Essa falta de perspectiva dele voltar. Eu quero deixar claro aqui que a exclusão sempre existiu, mas agora ela tem um problema.
a volta ela não tá garantida, não está segura. Né? E isso faz com que nós tenhamos fechamento de turmas, fechamento de turnos, e em alguns casos, né, fechamento até de escolas, né, nas áreas mais distantes. Então, muito preocupados estamos, mas quero reforçar, né, o nosso apoio, a nossa solidariedade e a nossa luta, ombro a ombro, nossa parceria com as demais categorias, porque não é uma situação que está fácil para ninguém. Perfeito. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês ainda nesse primeiro bloco sobre aquilo que nós poderíamos chamar de uma necessidade de revalorização da política ou de reintrodução da política na sociedade, porque nos últimos anos a gente testemunhou um discurso muito forte, quase uma onda de deslegitimação da política. E o que nós estamos talvez vendo agora é que não há como resolver problemas que são coletivos, problemas que são compartilhados e que são socialmente criados através de uma lógica meramente individual. Nós precisamos da política. E nós precisamos, talvez, reintroduzir ela, revalorizar ela e redescobrir o significado da prática, mais do que da palavra, no sentido de que a política não é aquilo que nós chamamos, às vezes, de uma forma pejorativa, de politicagem, os conchavos, os acertos de bastidores, a supremacia do interesse privado, disfarçado de interesse público. Não, política é a gente deliberar de forma democrática sobre os problemas da nossa polis, né? Resolver coletivamente e socialmente os problemas que são coletivos e socialmente criados. Então, eu gostaria que vocês, gostaria muito de ouvi-los sobre isso, de que forma a sociedade civil organizada, de que forma as entidades, de que forma todas as categorias, porque a política se torna necessária nesse momento para a gente chegar em denominadores comuns e em consenso e discutir e procurar soluções para empregados, para empregadores, para as empresas, para o setor público, para o setor privado, para o cidadão que é profissional liberal, enfim, para todas as categorias, né? E de que esses nossos interesses nem sempre eles estão em oposição. Muitas vezes, que nem quando a gente clama pela necessidade urgente de uma vacinação mais célere, mas você está se preocupando com vidas humanas e não está olhando também para a economia, mas essas duas coisas elas não são antagônicas. Né? A gente assistiu muito no ano passado aquele falso embate do será que nós devemos nos preocupar mais com os CPFs ou com os CNPJs? E talvez agora esteja mais claro do que nunca o quanto essa dicotomia ela é estéril, né? E de como essas coisas estão caminhando junto e de como a recuperação, a superação da crise sanitária passa por a gente também superar a crise econômica, e isso vai se dar através da vacinação. Não existe uma outra maneira. Todos nós gostaríamos de voltar à normalidade. Ninguém está gostando dessa situação econômica caótica, mas parece impossível a gente conceber uma recuperação econômica sem a superação da crise sanitária. Então, não são coisas que estão afastadas e elas não competem uma contra a outra, né? Gostaria muito de ouvi-los nesse sentido. Por favor, quer começar, Cristina? Pode ser. Então, essa questão a política, né, Henrique, que tu bem colocaste, nós aqui, os dirigentes sindicais, a gente respira política. Muitas vezes, quando a gente resolve colocar os nossos nomes à disposição para pleitear um cargo público na efetiva política, né, as pessoas olham assim, ele está se aproveitando, quer ser presidente do sindicato só para fazer o seu nome, para ir para a política, né, efetiva. Só que nós já somos políticos. A partir do momento em que a gente está brigando, discutindo e tentando proteger uma categoria, assim como o pessoal das associações de bairro também, né, aquelas pessoas que estão nos condomínios, que são síndicos, todos nós, de uma forma ou de outra, a gente faz política a partir do momento justo que tu colocou aí, que nós não pensamos só em nós, e sim em mais pessoas, né? Em uma categoria, por exemplo, no caso dos sindicalistas. Então, o resgate da questão política numa visão boa, saudável, porque, infelizmente, a nossa sociedade, no geral, ela bate direto nos políticos, enfim, e até é uma coisa assim que te vem com maus olhos, né? O político, o sindicalista,
tudo corrupto. Infelizmente, tem pessoas muito boas, tem problemas, mas justamente isso faz parte, né, do ambiente democrático. Então, se não está legal, vamos tirar, vamos trocar, mas a população, as pessoas também têm que se predispor a isso, entendeu? Não colocar uma pessoa num determinado cargo e achar que ela pode resolver tudo e ficar, não, está resolvido, eu não tenho que fazer minha parte. Não, tenho sim. Então, existe a questão política, que a sociedade também tem que ser, né, um agente fiscalizador, tem que participar, tem que cobrar, enfim, para que a gente possa melhorar a questão política como um todo, né? Essa outra questão do capital que tu colocaste, né, do antagonismo, né, da vida com relação à questão econômica. Então, isso está muito claro, que se precisa das pessoas, né? Se precisa, sim, de um incentivo por parte dos governos, federal, estadual, municipal, como a gente está pleiteando aqui em Campo Bom, no sentido de dar um auxílio para aquelas categorias e para aqueles pequenos e médios empresários que precisam, que realmente esses não têm, né, de onde tirar e não tem. Então, é necessário isso para quê? Para que se possa manter os empregos. Então, o sindicato dos empregados, sindicatos de trabalhadores não pensam só nos direitos do trabalhador em si, mas sim, um dos direitos do trabalhador é ter trabalho. Então, a gente também tem essa visão que é necessário um incentivo, um auxílio, não só para a pessoa que está desempregada ou que não consegue trabalhar, mas também para aquele pequeno e médio empresário que não tem de onde tirar. Nós tivemos, por exemplo, várias situações dentro dos setores do comércio, onde as empresas, principalmente as grandes redes, estão muito bem obrigadas, porque estão trabalhando com o e-commerce. Então, essas, teoricamente, os governos não precisariam se preocupar, mas o pequeno e o médio empresário, sim. Vicente, queres complementar? Esse assunto merece mais uns 2 programas, né, meu caro Henrique? Porque essa dicotomia falsamente, estrategicamente criada de que as medidas sanitárias, a preservação da vida, o fique em casa, né, ataca a economia, ela é propositadamente forçada por um governo nacional, né, principalmente o nacional, negacionista, que negou a doença desde o início, relativizou, foi irresponsável, incompetente, desonesto e tem efeito genocida, sim. O comportamento do presidente da República é genocida. Não é por causa da vida pregressa dele que eu afirmo isso e todas os impropérios e as questões que já falou, né, contra a vida. Não por defender arma, mas defender a ditadura, a tortura e tudo que já vimos. Mas o que está acontecendo no país, beirando a 300 mil mortes, que infelizmente já passou de 290 mil, mostra esse efeito genocida. Vejam bem, a questão da vacina, que é uma medida científica, que é o que vai criar a normalidade das condições para a economia voltar em termos, né, normais, em termos duradouros, em termos seguros, que hoje é tudo uma incerteza em diversos setores. A vacina, aquele desinteresse, aquela negligência da negociação com um laboratório importante, me lembro, Pfizer, eu acho que foi a Pfizer, que poderia ter nos trazido 80 milhões de doses até o final do ano passado. Lembrem todos que a Inglaterra começou a vacinar, Inglaterra, Estados Unidos, a maioria dos países, antes do Natal. E nós foi em 17 de janeiro, e a conta gotas. Aqui em Campo Bom, no sábado passado, aconteceu, chamaram os idosos a partir de 70 anos. E não tinha vacina, pouco mais da metade da fila, pelo que relatos que tem na cidade. Estão esperando agora vir novamente, né? Criaram até uma expectativa ali, não teve planejamento. Os funcionários da saúde estavam ali, tranquilos, como foi dito pela Cristina, todos nós sabemos, o país com o SUS é um dos países mais preparados em vacina. Assim é na polio, assim foi o sarampo, tantas outras vacinas, né? Olha a estrutura que temos, a H1N1, a dengue, a estrutura de saúde capilarizada, distribuída, espraiada em todo o Rio Grande, em todo o país. Então, mas não há vacina.
Então, a vacina é a primeira coisa e esse governo relativizou, né? E a outra coisa também, que está sendo forçada, é a irresponsabilidade do governo de ajudar os que precisam. O auxílio emergencial, que ficou em 600, foi concebido em 200 por Bolsonaro e Guedes. Todos lembram disso. Foi concebido em apenas 200. O mínimo 500, 600 reais. 600 ou 1.200, dependendo da família. Bom, aquilo foi o que fomentou a economia, inclusive, e que manteve as pessoas em casa. Terminou, vejam bem, terminou em 31 de dezembro, e olha o caos que nós estamos aqui. E aí o seu Bolsonaro e o seu Guedes, que são corajosos, que enfrentam tudo, né, que é um governo que tem arminha na mão, não tem um pingo de vergonha na cara e de coragem de enfrentar o setor financeiro, cortar privilégios e fazer com que juros e dividendos. Lá no Congresso, né, Henrique? Lá no Congresso estão aprovando coisa em 2 dias, em 3 dias, e só fazem contra o funcionalismo público, só para detonar o serviço público, só para desfazer os setores estratégicos da nossa economia, do nosso país, da nossa nação. Agora, no entanto, imposto sobre grande fortuna, que é previsto, inclusive, constitucionalmente, o Henrique é um grande advogado, previsto e constitucionalmente até hoje não foi implementado. Juros e dividendos. Agora liberaram o Banco Central, né, que ficou, como é que eles chamam, autônomo ou independente. Independente do quê? Do interesse público, do povo. Ficou dependente do sistema financeiro. E ali há operações compromissadas. A dívida pública são bilhões por semana. A questão do imposto de renda mesmo, que cobra só do mais pobre, do trabalhador médio. Não, isso não se fala. É aí que tem que vir a grana para dar para as pessoas, como foi dito aqui, né? O professor Luiz Henrique falou, o lockdown é necessário, agora as pessoas têm que estar em casa com dignidade. Seja o dono da van escolar, seja o pequeno lojista, claro, tem que fazer um cadastro sério para ver a necessidade de cada um, assim como os trabalhadores autônomos, uberizados, precarizados, terceirizados, os profissionais, né, que vivem no dia a dia, né, que trabalham no seu dia a dia para se alimentar, aquelas pessoas da linha de pobreza ou extrema pobreza, né, meus caros, que precisam do auxílio. Por isso que nós, em Campo Bom, inclusive, num estudo preliminar do sindicato, vamos bater um papo também na intersindical, nós entendemos que o município de Campo Bom, né, deve implementar. Eu vi já em Belém, lá com o Edmilson, vi agora em Canoas, o Jairo Jorge está anunciando um cadastro para um auxílio emergencial. Penso que daqui de 300 a 500 reais, dependendo da situação da família, se paga aluguel, o número de familiares, a renda per capita, a situação também do seu trabalho, né? Doenças na família, se tem pensão ou alguma aposentadoria, tudo tem que fazer de forma bem criteriosa, como já tem a LOAS, né? E doar, né, um auxílio emergencial municipal de 300 a 500 reais para essas famílias de pobreza, extrema pobreza, e também para esses setores deprimidos, as pequenas lojas, pequenos comércios que estão vivendo essa dificuldade. Outra coisa também, pode até parecer utopia de um socialista, mas tem que chamar essas empresas, esses setores que vivem de aluguéis, e fazer um grande pacto para diminuir os valores de aluguéis, pelo menos por um mês, até passar esse momento difícil, para que esses lojistas, essas pessoas autônomas, consigam sobreviver. Essa é a orientação agora. E esse recurso, no governo federal, que está doando apenas R$250, 175, pouco mais, isso deveria ser feito uma cobrança dos mais ricos, dos super ricos do país, para que nós tenhamos como colocar para essas pessoas poder se preservar, se distanciar, e a curva terrível, agressiva do vírus no Brasil, né, começar a achatar e declinar, e a vacina vir e fazer com que nós cheguemos, né, à preservação de vidas e à volta da normalidade social e econômica. Perfeito. E que espero quer complementar? E que espero que não seja a normalidade anterior, né, que o mundo saia melhor
né, com mais igualdade, coletividade, como falou Henrique na introdução do assunto. É o que a gente espera, né? Por favor, Luiz Henrique, faz aí o fechamento desse primeiro bloco. Ok. Bom, acho que falar depois do Vicente vai ser difícil. Acho que ele conseguiu e a Cris também, né? Colocaram muito bem a situação. Eu quero só lembrar a situação que agora aprovado que era a PEC 186, agora a emenda constitucional, né, que restringe recursos para a área dos serviços públicos, né, e está aí à beira do prazo aí para colocar em votação a reforma administrativa. Então, a gente já vem, né, antes da pandemia, com uma série de ataques aos serviços públicos, né, e uma fala do governo, né, de passar a boiada. Então, passar a boiada significa, né, o não investimento em políticas públicas para grande parte da população brasileira. Isso é extremamente preocupante, no sentido de que, vamos pegar, por exemplo, o SUS, né, durante a pandemia. É um exemplo que a gente sempre usa como uma forma que, né, com a sua estrutura, com todos os seus problemas, né, mas que conseguiu amenizar, né, a dor e conseguiu atender a população do Brasil, coisa que não tem em outros países, né? Eu sempre passava nas minhas aulas de sociologia um documentário do Michael Moore sobre o SICO, né? SOS Saúde, mostra o que é, por exemplo, o sistema de saúde nos Estados Unidos, que é muito ruim, muito precário. Então, se nós não tivéssemos o SUS, seria mais trágico. Agora, algumas questões, né, que a Cristina e o Vicente já colocaram. A necessidade de fazer um diálogo com todo mundo. Vamos pegar o caso do nosso patrão, que é o governo do Estado, né? Ele sequer, em alguns momentos, ouviu a sua equipe técnica da área da saúde. E tem muitos lugares que a saúde nem foi consultada. Nós temos paralelo a isso também, uma situação de negacionistas, né? Que, estimulados por quem está por cima, né, quem deveria dar o exemplo, não deram. O não uso de máscara, o não distanciamento social, uso de álcool em gel, né, outras medidas extremamente... aglomeração, assim, né, autoridades... A Anvisa fez um pronunciamento com todo mundo sem máscara, né? Então a população olha para aquilo ali, né? Vamos pegar um jovem, olha para o centroavante lá do Clube do Rio de Janeiro, que vai num cassino, numa janta. Quer dizer, assim, esses exemplos são extremamente importantes, tá, para toda a população. Não houve, aliás, não há um gerenciamento da crise sanitária, não houve um chamamento, eu digo na maioria dos casos, né, o governo do Estado muitas vezes negou o que, aliás, agora perseguido, né, o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Então, a área técnica, a área da saúde, muitas vezes não foi ouvido, né, para isso. E os memes corriam frouxo nas redes sociais, né, no caso do Estado, em que o governador oferecia uma caixa de lápis de cor. Isso é vergonhoso. Pinta a sua região, né, com a cor que tu acha que é melhor. Então, nós da educação vivemos assim uma situação, semana que vem a gente volta, entra um processo, né, uma liminar, o judiciário diz, não volta. Não, mas segunda-feira volta, né? Volta, mas não volta. Então, é uma confusão. Imaginem nas crianças, né, aquela expectativa de voltar para a escola, né? Isso é um dado muito alarmante. Eu quero pegar um link também com a fala do Vicente sobre a questão do auxílio emergencial. Ora, se esse dinheiro não tivesse entrado na economia, assim, nós teríamos uma situação trágica do ponto de vista econômico. Então, é preciso sim, né, levar um cuidado, né, prevenção e, logicamente, a vacina, né, mais testagem em massa, para que a gente tenha um controle dos efeitos do vírus, mas não dá para nós fecharmos os olhos para a pandemia. Eu quero chamar a atenção sobre o ato que teve na frente do Palácio Piratini, a coisa de uma semana um pouco atrás, que inclusive foi gerado um boletim de ocorrência contra uma pessoa de Nova Petrópolis que teria usado uma frase de cunho nazista. Aí tinha muita gente negacionista, muita gente defensora, né, do presidente Jair Bolsonaro, muita gente vamos chamar assim, classificando de extrema direita, mas tinha o pequeno comerciante, tinha o proprietário lá da van, sabe, gente muito preocupada. Então, tirando os extremos de lado,
há uma preocupação. O problema, né, que esse negacionismo e essa condução ao ódio para a resolução dos problemas, que aliás isso vinha antes da pandemia. Eu acompanhei várias audiências sobre escola sem partido e era um Deus nos acuda. Né? Era assim uma truculência verbal e às vezes até quase física de pessoas intimando, né? Filmando, intimando, porque não se tinha o debate. Que aliás faço um outro link, né? Esse teu programa ele suscita muitas abordagens, Henrique. A questão da defesa da educação doméstica agora se enterrou, né? Os pais querem que os filhos voltem para a escola. Então, a gente tem que acompanhar essa discussão, mas com todos os interessados. Eu não posso defender, por exemplo, o lockdown sem garantia de renda, de emprego, ou serviço público. Isso é uma coisa que nos acusam, né? O serviço público está muito confortável em avaliar e propor lockdown, enquanto o comerciário tem que ir na farmácia trabalhar, né? O trabalhador, a trabalhadora tem que ir para a fábrica de calçado. Então, nós precisamos gerenciamento, o que não está acontecendo. O que se fala, né, informações que vêm do setor da saúde, que nós precisamos vacinas para ontem e um isolamento mais efetivo para evitar a curto prazo, a médio prazo, o número alarmante de mortes. Então, a tua pergunta era sobre a questão política, né? Nós estamos vivenciando um momento assim muito grave, né? Primeiro de negação, houve sistematicamente pronunciamentos de negação da pandemia, né? Nós temos hoje 2 ministros da saúde atuando conjuntamente, não se trocou, já é o 4º ministro da saúde, né? Isso leva a uma insegurança muito grande e a esses dados alarmantes que a gente está vivenciando. Sobre a questão, terminar falando sobre o auxílio emergencial. Tem dados, né, na grande mídia sobre o enriquecimento dos que eram ricos, né? 31% ficaram mais ricos. Então, agora também o perdão, né, a isenção para a dívida das igrejas. Então, tem uma parcela da população, né, os mais ricos, mais poderosos, que continuaram com seus benefícios, aliás, aumentaram, enquanto parte da população está vivenciando uma situação muito complicada, muito ruim, né? Tem esse dado de um cidadão do Paraná, que comentou com o prefeito de Curitiba, dizendo que tem dinheiro para comprar 2 hospitais e não tem um leito para a mãe dele. Então, está o quadro da dor, né? Nós aqui de Portão, São Leopoldo e região, ficamos muito transtornados, assim, muito tristes com o que aconteceu em Campo Bom, né? Com essa pane. Agora, lá atrás, né, quando os especialistas avisavam a situação de caos não vai ser restrita a Manaus, né? Ao norte do país vai se propagar pelo mundo, Brasil todo, por todas as regiões, muitos não acreditaram. Aliás, muitos não acreditaram em muitas coisas, né? Então é preciso muita seriedade, muita responsabilidade e fazer isso que esse coletivo sindical de Campo Bom está fazendo, que é o diálogo com todos os setores, né? Temos que ouvir a todos para buscar soluções para esse problema. Perfeito, muito obrigado, Luiz Henrique. Nós vamos então para um rápido intervalo, encerrando esse bloco aqui, e na sequência a gente já retorna. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi.
bem-vindos de volta a esse último bloco dessa edição do Conexão Política. Nós estamos hoje conversando sobre a questão da pandemia na nossa região, os reflexos no cotidiano das empresas, dos trabalhadores, as preocupações com as perspectivas para a vacinação, da segurança do trabalho, da cogitação que está sendo feita sobre o lockdown, quais são as perspectivas, de o que é necessário, o impacto de tudo isso. E antes de eu passar a palavra para os nossos convidados do programa de hoje, eu queria muito ouvi-los sobre a questão da vacinação. Eu acho que a vacina e vacinação são as palavras que estão orbitando no imaginário de todo mundo, eu imagino, nesse momento, independente de classe social, independente de ser empregado, empregador, independente de ser profissional liberal. Acho que todo cidadão brasileiro hoje ele não consegue, manter a sua rotina e a sua agenda sem pensar várias vezes por dia em vacina e vacinação e perspectivas de vacinação. Se não para si, para os seus entes queridos, para os seus pais, para as pessoas de mais idade. É uma preocupação, aquela ansiedade, aquela angústia que todos nós estamos carregando aí, sobretudo quando a gente pensa essa questão, coloca em perspectiva que até o ano passado nós estávamos lutando contra um vírus novo, desconhecido e sem cura. E hoje nós estamos tendo essa amargura, essa angústia de ver os nossos concidadãos brasileiros morrendo de uma doença que tem vacina. A ciência conseguiu dar uma resposta muito rápida, até surpreendentemente rápida, para a questão do vírus. Hoje nós estamos lidando com uma doença que ela é mortífera, ela é terrível, mas ela tem cura, ela tem uma vacina, não uma cura propriamente dita, mas ela tem uma vacina de grande eficiência. E não obstante, nós estamos perdendo aí em torno de uma média móvel de mais de 2 mil brasileiros por dia, então é uma angústia muito grande. Eu gostaria muito de saber dos nossos participantes hoje do programa, quais seriam as perspectivas para as administrações municipais e para os governos estaduais, na visão de vocês, para suplantar essa inércia, essa dificuldade, esse atraso que a gente tem testemunhado numa desorganização por parte do governo federal. Como o Luiz bem observou anteriormente, nós estamos aí hoje com o quarto, não apenas com o quarto ministro da Saúde desde que a pandemia começou, mas nós estamos numa situação em que a gente não tem nenhum ministro no momento e temos 2. Então tem 2 e ao mesmo tempo não tem nenhum. Então é uma situação caótica. Então nós vemos que as pessoas estão depositando cada vez mais as esperanças numa ação, num protagonismo dos governos estaduais e nas administrações municipais. Até que ponto isso pode ser feito na visão das entidades que vocês dirigem e representam? De que modo essas entidades e a sociedade civil organizada podem orientar e contribuir para esse debate e também trabalhar com uma pressão política saudável para que os gestores públicos entendam que eles precisam assumir responsabilidades que talvez sejam até excepcionais, considerando num contexto de normalidade, mas que nesse período de exceção e de dificuldade que nós estamos vivendo, eles precisariam assumir essas responsabilidades excepcionais. Então, eu gostaria muito de ouvi-los nesse sentido, vacinação e perspectivas para vacinação. Por favor, Cristina, começa para nós. Bom, então, a questão da vacinação, gente, todos sabemos, alguns não admitem, mas todos sabemos que houve, sim, uma negligência por parte do governo federal. Ele sempre negou muito a ciência, e eu entendo que lá no início, quando a Covid começou em outros países, nós, com o incentivo à pesquisa, com as universidades, com trabalhos maravilhosos que nós temos dentro do nosso país, nós tínhamos que ter produzido vacina, porque nós tínhamos condições para isso, muito antes. Bastava ter um incentivo maior para a pesquisa científica, e aí talvez uma agilidade também por parte do governo no sentido de adquirir vacinas de vários laboratórios, de vários países, enfim. Mas estamos hoje dentro da situação que hoje nós não temos vacinas para adquirir, para acelerar esse processo, e na realidade a gente gostaria que o governo estadual e os municípios, então, tomassem a frente nesse sentido, da aquisição por outros laboratórios, o número máximo de doses que a gente pudesse estar adquirindo, e através de consórcios
municípios podem fazer isso, já estão fazendo, né? A grande questão é a disponibilidade de vacinas. Ontem eu estava ouvindo que talvez uma parte de vacinas nos Estados Unidos que está sobrando, o Brasil poderia se propor a adquirir essas vacinas. Então, isso aqui é preocupante porque a gente se sente com as mãos amarradas, né? Então, a nossa intersindical, nesse sentido, quer, assim, fazer a pressão junto à administração municipal para que, de alguma forma ou de outra, quando for possível, o município possa adquirir vacinas e aí sim priorizar as categorias de trabalhadores que estão à frente, porque, como eu falei já no início, a gente representa o comércio, mas tem alguns setores do comércio que trabalharam e estão trabalhando em home office, por exemplo, né? Estão tendo a possibilidade de se cuidar. Não é o caso do pessoal das farmácias, onde as pessoas vão doentes lá adquirir os medicamentos. Às vezes vão consultar com o atendente da farmácia, né? Então, esses têm que ter a prioridade. O pessoal dos supermercados também, aonde, infelizmente, a população não tem para onde ir, vai passear dentro do supermercado. Acontece muito, né? Então, assim, esse pessoal tem que estar protegido. Então, nesse sentido, se a gente tiver a possibilidade de um diálogo com o município para poder apontar essas características das nossas categorias que nós conhecemos, bom, isso é a nossa pretensão e isso eu acredito que a gente possa ajudar a contribuir nessa situação. A questão da vacina, né? A questão da testagem no local de trabalho, da sanitização e de um auxílio municipal para baixa renda e os pequenos e micros empresários. Eu acredito que seja a forma mais organizada de nós conseguirmos passar por esse momento tão difícil. Organização e planejamento foi o que faltou desde o início. Em algum momento ele tem que haver, até para a questão do lockdown, né? Ninguém pode ficar parado dentro de casa e não ter dinheiro para botar comida na mesa. Então, organizado, eu entendo que a gente possa chegar lá, mas a gente tem que se ajudar e a gente tem que se despir, muitas vezes, das nossas ideologias e das nossas questões pessoais. Então, isso que eu entendo que tem que ser feito. Perfeito. Vicente? Esse tema que tu traz é importantíssimo. A saúde, constitucionalmente, a política, ela é uma responsabilidade de todos. Nós defendemos a política como sendo radicalmente, plenamente, intensamente participativa, democrática. Democracia é isso. Quero aqui, né, não como mestre Henrique, mas que também vem do grego, a política é a política do coletivo, da polis, democracia é o poder do povo. Como é que se explica, então, que o povo, numa democracia, esteja tão prejudicado? Por quê? Porque, com o tempo, o sistema financeiro, principalmente, o capital improdutivo, especulador, agiota, meu caro professor, Cristina, o movimento sindical está sofrendo isso, a Previdência Pública sofreu isso, as universidades estão sofrendo isso, a Petrobras está sofrendo isso. O grande capital, desde o consenso de Washington, isso faz 40 anos, ele tirou uma lógica de aumentar o lucro por sobre o trabalho. Em qualquer país civilizado, o capital não pode ser mais forte num PIB do que é o trabalho. Aqui, nunca chegou a 35%, 40%, já caiu o Jango, já caiu esse, já caiu aquele, né? Já fizeram medidas aí de privatização. Essas medidas todas que beneficiam o sistema financeiro, vamos pegar um exemplo, quanto é que é o juro na Constituição Federal? É 1% ao mês. Né? Vê o cartão de crédito, o spread bancário de um cheque especial, acho que cheque especial até não existe mais, mas que seja o cartão de crédito, né? São juros escorchantes. Mesmo os financiamentos que estão oferecendo em cada esquina, né, são juros escorchantes, enquanto que a poupança, a inflação, o teu salário, o teu fundo de garantia, aqueles que têm fundo de garantia, o que aumenta por ano? Não dá inflação, às vezes. Então, há uma desigualdade e uma concentração de renda. Foi dito aqui, não me lembro se pelo Henrique, pelo professor Luiz Henrique, que, né, os mais ricos ficaram mais ricos. Eu já faria, a CTB, a CUT, as centrais, com certeza faria um pacto para que, olha, aqueles que entraram na pandemia já super ricos,
Devolvam tudo que ganharam com a pandemia. Seria uma coisa minimamente justa de fazer, humanitária, patriótica, como hoje alguns batem no peito dizendo que são patriotas. Os patriotas que eu vejo por aí vendem tudo, né? Nunca vi um patriota vender a sua nação, defender privatização, fim da previdência pública, enfim. Então, mas aconteceu isso. São mais de 130 bilhões de enriquecimento daqueles que já são mais ricos. Então, aí que vem esse pacto social que precisa para sairmos da pandemia. E, obviamente, um prefeito, Henrique, e a tua colocação, teu questionamento é extremamente importante nesse momento. Por isso que eu já falei, inclusive, objetivamente, o que os sapateiros estão pensando. O prefeito de Campo Bom e todas as cidades, que são cidades industrializadas, desenvolvidas, o PIB de Campo Bom, assim, o per capita para 68 mil habitantes, a arrecadação é mais de 300 milhões na média. Já estavam projetando obras de 1 milhão e 800, 2 milhões na cidade, de embelezamento, de reformulação. Ora, isso não é hora para isso. Isso é hora de cortar as gorduras e parar as obras, né, de estética e ajudar. O auxílio emergencial, ele é emblemático. Ele tem a função primeira de manter a dignidade daquele que não pode sair para trabalhar, porque a disseminação está agressiva por demais. Tem jovens morrendo em Campo Bom. Aqui, até o final do ano passado, a primeira morte em Campo Bom, já que estamos falando muito de Campo Bom, foi 10 de junho do ano passado. Até o final do ano passado foram 80 falecimentos, meu caro Henrique e meus caros telespectadores. Agora, no sábado passado, anunciaram 154. Quase dobrou em 2 meses e meio. Os 19 dias de março, houve 49 falecimentos. Foram mais falecimentos que os 90 dias, 100 dias anteriores, que é o mês de dezembro, janeiro e fevereiro somados. Não deu tanto quando deu em 19 dias em março. Então está na hora desse esforço do cofre da prefeitura de ajudar as pequenas empresas, os setores mais deprimidos, atingidos. Foi feito aqui, falado das vans, das pequenas lojas. Olhar o caso de cada um, que paga aluguel, é uma forma, que tem uma família, né, com uma dificuldade, cada um tem uma situação, né? Nessa hora é hora de todo mundo nos ajudarmos. Um é aposentado, o outro não é, outro tem um patrimônio, o outro não tem, para que essas pessoas consigam atravessar esses dias, sei lá, 20, 30 dias, espero que a curva achate e baixe e a vacina faça o seu papel salvador, né? E o governo federal pare de sabotar e realmente faça a vacina avançar. E por fim, as políticas públicas do país, afetadas muito pelo interesse financeiro, eu falava há pouco, né, o interesse financeiro se sobrepõe. Eu digo isso, Henrique, no meu dia a dia, conversando com os empresários do calçado. Há empresários aí que lutam 40, 50, 60 horas por semana, mantêm 80, 100 empregados na sua pequena fábrica, num ateliê de 30, 40. Né? São do setor produtivo, que nós defendemos o setor produtivo. Não é à toa que o lema do sapateiro é pelo sapato e sapateiro. Cobramos a dignidade, a defesa dos direitos dos trabalhadores, o respeito às leis trabalhistas, à nossa convenção coletiva e o avanço com aumentos, com melhorias, mas também defendemos, né, junto aos governos, o setor produtivo em detrimento do setor financeiro, rapina, sanguessuga, né, improdutivo, que hoje suga o setor produtivo, que não produz um sapato, uma máquina, não planta um pé de arroz, não planta um pé de feijão, não cria um porco, uma galinha, nada, não faz um salame, um suco, e está concentrando mais renda que o setor produtivo. Aí eu falo do setor produtivo como um todo, inclusive as grandes empresas. Essa união que tem que se fazer para que o governo termine com os privilégios do setor financeiro, que sequestrou a política do país. Sequestrou a política, setores. Eu vejo, às vezes, eu fico pensando, pessoas entram lá em nome da família, em nome de Cristo, em nome de Deus, usam o nome de Deus, de Cristo em vão, e vão lá e votam tudo contra o pobre. Como se explica uma coisa dessa? Estão tudo na mão de uma orientação de minimização do Estado, de perseguição e precarização do servidor público e do serviço público, e também de entrega do Estado brasileiro aos interesses, né, transnacionais,
né, de elites que vivem, como eu disse, de especulação, de concentração de renda. Muitos, inclusive, nos Estados Unidos, um pool de mais de 200 mega empresários e investidores já disseram, não, o Estado tem que começar a cumprir o seu papel de distribuição de renda. Tanto que na Inglaterra, o saneamento, que agora vem o governador falar em entregar a Corsã, lucrativa a Corsã, que nós estamos lutando aí também nessa intersindical, na CTB, nos sindicatos, entregar enquanto que a Inglaterra está reestatizando os setores de saneamento, de ferrovia. Então vejam que é um debate profundo, de fundo, inclusive, que é daí que tem que vir um recurso para que ajude as pequenas empresas, pequenas lojas, os setores mais deprimidos e os trabalhadores desempregados, de baixa renda, ou ali adiante, se necessário, fechar, né, mais setores, que volte aquele auxílio emergencial que complementava a redução de salários, a suspensão de salários que houve durante 8, 9 meses no ano passado. São reflexões a fazer, e é com união que se faz isso. E é, inclusive, união de todos os setores da sociedade, dos profissionais liberais, né, dos empresários que têm essa responsabilidade, essa visão social, né, sem negacionismo, sem racha da sociedade. Um dos maiores males que Bolsonaro fez, desde que saiu lá do seu baixo clero, lá das poltronas do fundo onde dormia no Congresso, para se tornar um mito da política, eu nunca vi. Negavam a política de todo jeito, de pegar um cara da velha política, carcomida, apodrecida, para se tornar um mito. Esse cara aí, né, uma das piores coisas que ele fez é rachar a sociedade. Fazer com que brigue em rede social, que se tornou mais antissocial do que social, e negue, inclusive, como já foi dito aqui, o uso de uma máscara. Que neguem aqui, né, a não aglomeração, que neguem aqui a necessidade de nos cuidarmos. É uma luta grande, mas estamos pregando a união. É um momento de grande união. É isso que o nosso intersindical, já concebida na união, quer falar com todos os setores de Campo Bom e do Vale dos Sinos. Inclusive, depois posso reforçar, a Cristina também e o Luiz Henrique, estamos tentando nos próximos dias montar uma audiência pública, convidando aí pessoas da área da saúde, da epidemiologia, com o tema, não discutir com a Cristina e o Luiz Henrique, o tema seria o caminho a seguir para superar o colapso da saúde e evitar a iminente crise humanitária. É isso. Muito obrigado, Vicente. Passo a palavra agora para o Luiz Henrique para fazer o fechamento do nosso programa de hoje. Por favor, Luiz. Ok. Bom, só, né, na continuidade do que o Vicente já colocou e da Cristina, muito bem colocado por eles, só lembrar que a gente vive um momento, tu questionaste sobre a política antes, né? Nós estamos vivendo um momento assim meio bonapartista, né, em que o Bolsonaro ameaça, vai e volta, ameaça o fechamento do Congresso, do Supremo, governando por cima das entidades. Então é um jogo extremamente cruel, né, já aqui exemplificado dos problemas que temos, né, mas um ataque às instituições que não colabora com nada nesse momento. Né? Então, a ameaça de fechamento, de intervenção, estado de sítio, é a cara desse governo. Tá? É meio que cortina de fumaça para passar boiada em todos os setores, como a gente colocou aqui no teu programa. Mas eu quero chamar a atenção o que fazer, né? De encaminhamento, assim, o Vicente e a Cristina já colocaram algumas questões, algumas coisas práticas que a gente precisa. Né? Os laboratórios que detêm a licença para fabricação de vacina não concordaram, né, em liberação, o fim do monopólio, como foi feito lá em 2006 com a vacina para HIV/AIDS, né, em que se liberou, se quebrou o monopólio e todos os países, os laboratórios, conseguiram fazer para uma rápida aplicação dessa medicação na população. Então, e aí nós temos o seguinte, né, os grandes laboratórios têm monopólio, quem paga mais, né, leva. Isso causa um problema para a FAMURS, para a Grampal, para o prefeito de Campo Bom, de Portão, de São Leopoldo, né, que é a busca isolada. Então, precisa ter um movimento, um consórcio maior
porque, segundo dados, né, os grandes laboratórios negociam diretamente com países e não com fragmentados, assim, né, um município aqui, uma região, um estado, uma província. Então é preciso essa unidade e fazer com que o governo federal assuma o que não, né, o Ministério da Saúde que tome essa liberação, não negando ou, enfim, fazendo assim as suas atrapalhadas. Tem também uma outra questão que Campo Bom traz à tona a discussão, que é a apresentação do PL 12/2021 do senador Paim, se não me falha a memória, que é a liberação de produtos de remédios, insumos imunizantes, né? O problema não é só o oxigênio, não é só a vacina, né? Está faltando já, os estoques nos hospitais, tanto da rede pública quanto particular, já estão com os dias contados. Então, proporcionar uma produção maior desses insumos e medicamentos que são usados nos hospitais. E o caminho que a gente percebe, né, é esse, de dialogar com a comunidade, ouvir todas as partes e fazer um movimento de pressão para cima. Eu participei na semana passada de um ato do Comitê de São Leopoldo de vacinas, né, vacinas já para todos, e sobre os viadutos da BR-116, a adesão, né, o sinal positivo, o buzinaço, né, foi assim, grande maioria, né, grande maioria. Então a população está muito preocupada e está ansiosa, né, para que a gente tenha aí logo a vacinação. Encerro com uma fala do Átila Yamarino e também da Yamarino e da doutora Natália Pastermark, que é da biociência, doutora em biociência, falando o seguinte sobre a questão das vacinas. Aqueles que ainda não acreditam, né, que a vacina possa ser a saída para, né, uma solução, e sim vão tomar outros kits e outras questões. O que eles colocam é o seguinte: talvez não tenha 100% de eficácia a vacina, mas desde que, né, esse procedimento orientado, né, pela ciência permita que eu não vá parar numa UTI, eu vou fazer a vacina, dizem eles, né? Então, acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar, né? Unidade, um bom diálogo com responsabilidade para acabar com essa situação, amenizar, né? Não sei se a gente vai conseguir se livrar, porque cada vez é uma nova cepa. Aí já entra, Henrique, numa outra questão, que é o desequilíbrio ambiental, né? E institutos dos Estados Unidos postando informações muito terríveis, assim, né, de que isso vai gerar cada vez mais novos vírus e a gente não está com uma estrutura preparada. O Vicente colocou do corte dos investimentos, né, em pesquisa, em universidades, em laboratórios da rede pública, a própria saúde pública, com o número de leitos. Desde a crise de 2008 foi cortado muito, tanto na pesquisa quanto o número de leitos pelo mundo afora. Então, para enfrentamento disso, nós vamos precisar rever uma série de questões, né, de procedimentos, mas esses procedimentos precisam ser dialogados com toda a sociedade, né? Então, é isso, quero agradecer a oportunidade e nos colocamos à disposição para o bom debate. Muito obrigado, Luiz Henrique. Com isso, a gente vai aí se dirigindo para o encerramento da edição de hoje do Conexão Política. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a presença dos nossos participantes de hoje. Muito obrigado, Cristina Mendes, pela disponibilidade de agenda, pela tua presença, por enriquecer o nosso debate nesse dia. Muito obrigado para o Vicente Celiste, também pela participação. Um agradecimento também para o Luiz Henrique Becker. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Como a gente observou ali no intervalo, 1 hora acaba sendo pouco para toda a discussão em torno desses temas, né? Há muito o que discutir, são muitas perspectivas, mas eu acho que é muito bom nós vermos que as entidades e que a sociedade civil está se mobilizando e que está iniciando um processo de construção de consenso visando superar de uma forma coletiva e social essa grande calamidade do nosso tempo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também a você, espectador da Vale TV. Obrigado pela sua audiência no Conexão Política de hoje e nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço a todos.